Agora sim. Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo. O pessoal de casa também, bom dia. Tem mais gente em casa do que aqui hoje. 10 horas, salgadinhos, tá? Eu também, eu também. Só que não, no final do semestre que vem o café vai ser do meu jeito, não vai ser do jeito de vocês. Não, porque eu ofereci o café, tipo, pão, manteiga, um leitinho, salgadinho, Coca-Cola. São 8 horas da manhã. O único jeito de tirar o suave da cama é oferecendo comida. Olha aí, ó. Faltou, faz 10 dias que não aparece aqui. Ele contratou o plano Pense Light. Ele só vem metade do curso. E tá vindo. Como é que chama aquela porra pequenininha também? Ah, churros. Tá vindo churros também. Vamos encher o cu de salgadinho, né? E azia. Fez a boa, como diz Eloy, né? É isso aí. Gente, termodinâmica, parte um, parte 2. A gente estava, na semana passada, a gente começou a estudar a termodinâmica e, basicamente, a gente tentou entender o que a termodinâmica estuda. Então, a ideia da termodinâmica é entender como que eu posso utilizar um gás para produzir movimento. Essa é a ideia. E para eu conseguir entender esse processo de movimento gerado pela energia, a gente precisou primeiro definir as grandezas que a termodinâmica estuda, que são calor, trabalho e variações de energia interna no gás. A gente viu também, e isso eu não tenho como não falar, a relação entre essas grandezas. Termodinâmica é uma coisa que tem pouca fórmula. Vocês já perceberam, né? Eu fiquei a aula inteira passada para passar uma, duas fórmulas. Mas as fórmulas que a termodinâmica tem, elas são super importantes. A primeira fórmula que a gente aprendeu na termodinâmica é a relação, é a fórmula que relaciona os três tipos de energia: calor, trabalho e variação de energia interna, que é essa daqui, ó. Q igual a trabalho mais delta U, tá? E aí a gente discutiu o que acontecia com a energia quando o gás sofria transformações. Então, o que que a gente discutiu, né? Transformações gasosas. Isso aqui, tá, gente, é meio que um sumário do que a gente viu na aula da semana passada, tá? Como esse assunto ele é um assunto um pouco delicado, acho que vale a pena a gente fazer essa revisão rápida do que foi dito. Então, a gente falou sobre a relação de trabalho, delta U e calor, né? O trabalho é a energia que a gente utiliza de fato para produzir movimento numa máquina térmica. A energia interna, como o próprio nome diz, ela fica armazenada no corpo, ela está associada a variações de temperatura, né? Vamos lembrar que energia interna em si, ou a variação da energia interna, ela está associada a essa equação aqui, ó. Bem esquisitona, ó. Tá? Essa daqui é a equação que permite para a gente calcular a variação de energia interna de um gás. O que é importante a gente lembrar? Para um gás variar a energia interna, ele precisa variar a temperatura. Então, o gás esquenta, energia interna aumenta. Gás esfria, energia interna diminui. Tá? O trabalho a gente viu para um gás que vale P vezes ΔV, ou seja, o trabalho ele depende da expansão gasosa. Então, se você quer fazer uma máquina térmica funcionar, você vai precisar fazer o gás sofrer uma sequência de expansões e contrações, tá? E o que é o símbolo do calor, que a gente vai discutir não na aula de hoje, mas quando a gente voltar de férias, que aí a gente vai estudar mesmo máquina térmica. Aí, dentro das transformações, a gente falou de transformações isotérmicas, isobáricas, isométricas
e adiabáticas. Tá? A gente analisou o que acontecia com a energia quando um gás sofria cada uma dessas transformações. Tá? Por exemplo, quando um gás sofre uma transformação isotérmica, ou seja, quando a temperatura do gás não varia, não há variação da energia interna. Não há variação da energia interna. Qual a vantagem de você ter uma transformação em que não há variação da energia interna? Olha para a fórmula. Vamos ver se vocês lembram isso. Do ponto de vista de rendimento, vamos dizer assim, qual a vantagem de você fazer uma transformação cuja energia interna não varia? Exatamente. Quando você faz a energia interna não variar, você consegue pegar todo o calor que você deu para o gás e fazer ele fazer trabalho. Então, se o ΔU vale zero, a gente tem isso aqui, ó, Q igual a trabalho. Inclusive, por causa dessa situação, a gente vai começar a falar sobre isso, tá? A nossa aula de hoje vai começar falando desse tipo de transformação, onde o ΔU vale zero, tá? Aí, vixe, a gente falou das isobáricas. Nas transformações isobáricas, a pressão é constante, tá? Aí o gás pode sofrer expansão ou pode sofrer contração. Isso vai gerar trabalhos positivos ou negativos. Transformação isométricas. Nas transformações isométricas, o trabalho vale zero. Digamos assim, ela é a pior das transformações, né? Se você comparar com a isotérmica, por quê? Quando a transformação é isotérmica, todo calor vira trabalho. Maravilha. Quando a transformação é isométrica, é o contrário. Por quê? De alguma maneira, se a transformação for isométrica, significa que o gás não expande e nem contrai. Se o gás não expande nem contrai, o trabalho é zero. Então, na transformação isométrica, o trabalho é zero, portanto, todo o calor vira energia interna. Ó, todo o calor vira energia interna. Seria o contrário da isotérmica, tá? E aí eu tenho as transformações que a gente discutiu também um pouco, que são as adiabáticas. A transformação adiabática é aquela transformação rápida, ela pode ser uma expansão ou uma contração, ela é sempre rápida, e ela é tão rápida que no momento que o gás está expandindo ou contraindo, ele não tem tempo de trocar calor com as vizinhanças. Então, na adiabática, o calor é zero, e aí a gente até discutiu, né? Ah, mas espera um pouquinho. Se o gás não ganha nem perde calor, quando ele expande, ele está fazendo o trabalho. Onde ele tira energia para expandir? É a própria energia interna. Então, se a transformação é adiabática, o trabalho é igual a menos ΔU. ΔU. Tá? Uma dica, tá, gente? Para vocês que forem estudar esse assunto com mais detalhes, falar, putz, esse ano eu vou aprender termodinâmica. Saibam essas coisas de cor. Então, quando você for estudar isso na tua casa, você for lá fazer o seu mapinha mental, o seu resumo, lembra de anotar, puta, peraí, o que acontece na transformação isotérmica? O que acontece na isométrica? Porque tem muitos exercícios de interpretação gráfica. Ele vai te dar um desses gráficos e vai perguntar o que acontece. Tá? A interpretação da primeira lei para as transformações gasosas. Beleza? Foi mais ou menos isso que a gente discutiu na semana passada. E é daqui que a gente parte para falar de transformação ainda. Né? Essas transformações elas são importantes, mas elas não são as melhores transformações para você construir uma máquina térmica. Né? Vamos lembrar que eu não estou estudando simplesmente um gás. Eu quero estudar um gás que vai funcionar dentro de um motor térmico. Ou seja, ele vai ter que fazer trabalho. Né? E aí o que a física descobriu? Que o melhor tipo de transformação que um gás sofre para virar uma máquina térmica são transformações cíclicas. Então, eu vou puxar daqui uma seta para a gente tentar definir o que é uma transformação cíclica. Ah, toda vez que um gás sofre uma transformação, algum parâmetro dele muda. Ou a pressão, ou o volume, a temperatura, enfim. Numa transformação cíclica, o que o gás vai fazer? Ele vai passar por várias transformações
por isso que chama transformações. Ele vai, por exemplo, ele vai sofrer uma isotérmica, depois uma isobárica e depois uma isométrica, de tal maneira que, no final dos processos, o estado do gás do final é igual ao do inicial. Então, uma transformação cíclica, ou transformações cíclicas são aquelas nas quais os estados final e inicial do gás são os mesmos. Tipo assim, imagina que o gás ele tem uma pressão, um volume e uma temperatura. Aí você vai sofrendo, você vai fazendo esse gás sofrer transformações, de tal maneira que no final ele vai ter a mesma pressão, o mesmo volume e a mesma temperatura. E aí a gente precisa analisar essas transformações com bastante carinho, porque são essas transformações que a gente vai usar para construir um motor térmico, tá? Vamos mostrar uns exemplos aqui. E aí, e também discutir, né, por que que elas são tão importantes, essas transformações cíclicas. Vamos lá. São dois casos, tá? Você tem o que a gente vai chamar de ciclo horário e depois o ciclo anti-horário, tá? Que a gente vai analisar um por um. Como que vai aparecer esses ciclos? Você vai receber, obviamente, um gráfico sempre de pressão por volume, sempre. Pressão por volume. Tá. E aí o ciclo horário ele funciona assim. Por exemplo, ó, imagina que eu vou ter um gás num estado A. Vou chamar de A aqui, ó. Escolhi um ponto no gráfico que eu vou chamar de estado A do gás. Tá bem? Peraí que a câmera tá borrada. Aí. Esse estado ele está definido por uma pressão e um volume. Obviamente, o gás tem uma temperatura também, né? Gente, lembra que para gás ideal, P vezes V igual a nRT? Lembra disso? Então, por exemplo, imagina que eu vou pegar um recipiente e vou confinar nesse recipiente um certo número de mols de gás. Sei lá, 1 mol. Vou meter esse gás numa pressão, num volume e numa temperatura. Ok? E agora eu vou começar a fazer transformações desse gás. A primeira transformação, ela vai levar o gás do estado A para o estado B. Ela vai fazer isso aqui, ó. Esse é um exemplo de uma transformação AB. Essa transformação AB, se você tivesse que encaixar ela dentro desse quadro aqui, ó, qual você encaixaria? Isso é um bom treino já para exercício de termodinâmica, tá? É uma isométrica, ó, o volume constante. Volume. Peraí. Está acabando a pilha, peraí, gente. Agora, dá uma olhada nessa pressão. O que tem? Dá uma olhada no que aconteceu com a pressão do gás, gente. Aumentou. Foi, foi. Eu estava perguntando pro pessoal aqui na sala, gente, para vocês aí de casa também. Como pode, como pode a pressão do gás ter subido se o volume não mudou? O pessoal aqui da sala disse que provavelmente eu esquentei o gás. Provavelmente eu esquentei o gás. Eu dei calor para ele. Dei calor. Só que você percebeu que eu dei calor, mas impedi o gás de fazer trabalho. Tipo, sei lá, tem alguma coisa segurando o êmbolo para não deixar ele subir. Agora vem cá. Naquela transformação, o que eu estou fazendo com o gás, então? Eu estou dando energia interna, não estou? Estou esquentando o gás. Está acumulando energia lá dentro.
Para eu fazer esse gás trabalhar, o que que eu tenho que fazer com ele? Soltar o pistão. Imagina que esse gás está preso dentro de um pistão. Tem um êmbolo aqui. Se eu soltar o pistão, como esse gás está quente pra caramba, o que que vai acontecer com ele? Ele vai expandir. Olha o que acontece então. Expandiu. Que transformação é essa, BC? Isobárica. Então, ó, eu esquentei o gás, dei calor para ele, a pressão subiu. Quando a pressão sobe, como é que eu falou? Foi. Eu pensava assim, quando eu estudava esse assunto. Você deu tanta energia para o gás que o gás está forte. Ele quer empurrar alguma coisa. Aí, a hora que você deixa o gás expandir, ele faz trabalho. Pronto, fez trabalho. Ok. Nesse caso aqui, ele fez trabalho? O que que vocês acham? Então, ó, na transformação AB, o trabalho vale zero. Na transformação BC, o trabalho não vale zero. O trabalho vale quanto? Como é que eu calcularia o trabalho aqui? Se eu precisasse calcular o trabalho de B vezes C, de B para C. Você pode usar essa fórmula aqui, ó. Você pode usar essa fórmula aqui para calcular o trabalho. O trabalho vai ser positivo. Ou, peraí, tem um outro jeito de calcular o trabalho se você não quiser usar fórmula. Que jeito? Fazendo a área do gráfico. Então, por exemplo, se eu fizer toda essa área aqui, ó, abaixo da PT, eu estou calculando o trabalho do gás. Mas, professor, por que você está tão preocupado em calcular o trabalho? Uai, eu quero gerar trabalho. Eu quero ver como que essa transformação cíclica vai me dar trabalho, tá? Beleza. Agora que o gás expandiu, eu preciso fazer ele voltar para o lugar dele, para ele completar o ciclo. Lembra que o ciclo é expande e contrai, expande e contrai. Tá, então agora eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar o gás e levar do estado B para o estado C. Do C para o D, perdão. D. Transformação CD. Transformação CD. O que que aconteceu na transformação CD? É uma isométrica de novo. Só que agora, sei lá o que aconteceu. Quer dizer, daqui a pouco a gente vai descobrir. A pressão do gás caiu, ó, sem mexer o volume. A pressão cai sem mexer o volume. O que será que aconteceu? Gás. Esfriou o gás. De alguma maneira, esse gás perdeu o calor. Ele não faz trabalho, tá? Como aconteceu na AB. Só que na AB, ele não faz trabalho, mas ganhou calor. Eu sei que ele ganhou calor. Ele esquentou na AB. Na CD é o contrário. Ele não fez trabalho, ele estava impossibilitado de alguma maneira de fazer trabalho e ele perdeu o calor. Ele perdeu o calor. Agora, ele, depois que ele perdeu o calor, ele vai contrair. Ele vai contrair. Ó, ele vai do estado D para o estado A. Opa, D para A. Percebe que de D para A ele sofre uma compressão isobárica? Então, de D para A igual trabalho negativo, contração. Aqui eu vou colocar expansão, contração. Gente, todo motor a combustão
desde o mais tosco ao mais evoluído, vai funcionar basicamente com gás operando em ciclos desse tipo. Aqui no meu ciclo, a gente percebe quatro coisas bem características. Olha só. Esquenta, expande, esfria, contrai. 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 Esquenta. Então ele trabalha num ciclo expansão, contração. Tudo bem? Gente, vocês lembram que quando um gás trabalha, o trabalho pode ser positivo ou negativo? A gente falou sobre isso na aula da semana passada. Vocês lembram o que faria o trabalho de um gás ser negativo? Dica, tá aqui, ó. Que é o volume. Concorda? O gás ele pode expandir ou contrair. Quando ele expande, paf, o trabalho é positivo. E quando ele contrai, o trabalho é negativo. Tudo bem? Agora, olha que louco isso. O que que eu encontro se eu calcular toda a área embaixo do BC? Se eu calcular isso aqui, ó. Peraí. Agora eu vou fazer um rascunho que vai ficar meio feio, tá? Tá vendo essa área que eu estou rachurando aqui de vermelho? Ó? Tá vendo toda essa área que eu estou rachurando de vermelho? Ó? O que que eu encontro se eu calcular esta área? O trabalho de BC, que é a expansão. Ok? Vai dar um número aqui, não vai? Agora me diz uma coisa. O que que eu encontro se eu calcular esta área? Alô? Esta área. Hã? Alô? Alô? Vixe, tá bugando. O que que eu encontro se eu calcular essa área aqui, pequenininha? Trabalho da volta, não é? O trabalho da ida é tudo isso abaixo. O trabalho da volta é tudo isso aqui. Certo? Então você concorda que se eu calcular o trabalho só aqui do meio, eu estou calculando o trabalho da ida menos o da volta? Sim ou não? Tá, por que que eu estou contando? Porque isso aqui é uma coisa muito importante que a gente aprende na aula de termodinâmica e meio que decora. Talvez você já tenha ouvido o professor de termodinâmica falar assim: olha, se o trabalho do gás, calcula a área dentro do ciclo. Agora você entende por quê? Calcular a área dentro do ciclo envolve calcular o trabalho de expansão mais o de contração. É claro que o de contração é negativo. Então, essa área interna aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, o cálculo da área do ciclo, o cálculo da área do ciclo nos fornece o valor do trabalho, nos fornece o valor do trabalho realizado pelo gás, realizado pelo gás durante a operação, durante a operação. Ok. Se quer ver uma aplicação fodástica desse conceito, vou esperar vocês copiarem, eu vou fazer uma aplicação, tá? Um exemplo disso. Então, ó, quando vocês forem receber questões de termodinâmica, muito provavelmente, alô, vocês vão receber questões envolvendo transformações cíclicas, tá? Ah, mas eu esqueci de falar uma coisa muito importante. Puta, cara, peraí. Por que que a transformação cíclica é tão especial? Tipo, por que que eu preciso dela para conseguir montar um motor? Você tem duas explicações para isso.
A primeira é uma explicação técnica. O motor, ele trabalha ele faz alguma coisa girar normalmente. E para você fazer uma coisa girar continuamente, você precisa que o gás sofra ciclos de expande e contrai, expande e contrai, expande e contrai, expande e contrai. A segunda razão para a gente estudar isso é o problema matemático. Porque para pensar um pouquinho, ó. Q é igual a trabalho mais delta U. O que é o delta U? Variação da energia interna. A variação da energia interna depende da variação de. Hum. O que acontece com a temperatura de um gás se eu saio de um estado A e depois de várias coisas volto para o estado A? O que vai acontecer com a temperatura de um gás? Ela não vai mudar. Durante o processo, ela muda várias vezes. Mas se você pensar no estado final e o inicial como sendo o mesmo estado, você concorda que numa transformação cíclica o delta U vale zero? E é aí que está a sacada. Por quê? Numa transformação cíclica, o delta U vale zero. Sempre. Pois de todo o ciclo concluído, o delta U. O que está acontecendo? Agora vem aqui. Olha como fica a primeira lei da termodinâmica se o delta U vale zero. Q igual a trabalho. Qual é a notícia boa se Q igual a trabalho? Você consegue aproveitar todo o calor. Você consegue aproveitar todo o calor para fazer o quê? Trabalho. Então, o motivo pelo qual uma transformação cíclica é boa é porque numa transformação cíclica, todo o calor que você der para o gás, ele vai utilizar na forma de trabalho. Você não vai armazenar energia na forma de energia interna. Então, Q igual a trabalho. Ok? Outra coisa, quando eu calcular o trabalho neste ciclo, o valor dele vai dar sempre positivo. Por quê? Pensa aí. Por que se eu calcular o trabalho aqui, sempre vai dar positivo? Para você responder essa pergunta, pensa na matemática do cálculo. Como é que você calculou o trabalho aqui dentro? Ó? Não foi o trabalho grandão menos o pequenininho? Esse trabalho sempre vai dar positivo, por quê? Porque o trabalho do gás aqui, gente, o trabalho do gás, para fazer essa conta comigo, ó, é o trabalho na fase BC mais o trabalho na fase DA, não é? Ó, o que é o trabalho BC? É o trabalho na expansão. O que é o trabalho DA? É o trabalho na contração. Quando você fizer esta conta, o valor sempre dará positivo, tá? Porque o trabalho da expansão, alô, alô, o trabalho da expansão é maior que o trabalho da contração. Então, ciclos horários, o trabalho realizado pelo gás é sempre positivo, não há variação de energia interna, tá? E se o trabalho é positivo, quer dizer que o gás realiza trabalho. Trabalho. Oi, é mais, né? É que o sinal do trabalho do DE é negativo. Porque, na verdade, é assim, o trabalho de um corpo é a soma de todos os trabalhos. É que, eventualmente, um deles vem negativo. Esse vem negativo. Se eu botar um menos aqui, qual que é a merda que vai dar na conta? A hora que você botar o menos, vira mais. Tá? Beleza? Então, só fazer essa ressalva que o Edivan perguntou, tá? A conta que você faz é somar trabalhos. No entanto, como o trabalho DA é negativo, na hora que você botar ele aqui, ó, ele vai dar um número negativo. Tá? Esse assunto é bem difícil, né? Acho que a gente nunca ficou tanto tempo para tentar entender um gráfico, né? Agora, tem um outro gráfico. Esse é o que a gente torce para cair. Tem um outro gráfico. O gás ele pode operar naquilo que a gente vai chamar de ciclo anti-horário.
essa história do ciclo maldito. Ó, tem um tipo de máquina térmica que opera com gás dentro em ciclos, mas o ciclo é diferente. Aqui, ó. O ciclo é bem diferente. Olha só. Gráfico de pressão, volume. Coloquei lá 4 pontinhos, tá? Professor, o ciclo sempre vai ser um quadrado, assim, um retângulo? Gente, os exercícios, eles tomam cuidado de colocar transformações cíclicas, formando figuras que você consiga tirar a área, né? O cara não vai colocar aqui, sei lá, uma elipse pra você colocar a área. Então sempre vai vir em gráficos que você, observando, você vai conseguir tirar a área. Olha como que é um ciclo. Peraí, gente. Aí não tá bom. Como que é um ciclo de horário, ó? Imagina o seguinte, peraí, deixa eu vir desse lado aqui. Imagina que o gás vai começar agora aqui, ó. Peraí, deixa eu ver onde que eu quero começar esse gás. Eu quero começar aqui mesmo, ó, no ponto A. Então, ó, o gás ele está num estado onde ele tem um volume e uma pressão. O ciclo começa fazendo isso aqui com o gás, ó. Que tipo de processo é esse? É uma isotérmica, uma isométrica. O gás, ele aumentou a pressão sem aumentar o volume. Sem aumentar o volume. Beleza. Depois que o gás aumentou a pressão sem aumentar o volume, olha o que eu vou fazer com o gás. Ó, o que que aconteceu agora? De B para C. Compressão isobárica. Então, ó, de A para B, isotérmica. Oh, meu Deus. Isométrica, perdão. Isométrica. Se a transformação foi isométrica, quer dizer que o trabalho sobre o gás foi zero. Zerinho. Mas ele ficou mais quente. Ele ficou mais quente. Como que eu tenho certeza que esse gás ficou mais quente? Por causa da pressão, que aumentou. Tá bom, então de alguma maneira ele ganhou energia. Aí, o gás quente, com uma pressão alta, eu vou comprimir o gás numa transformação BC. Compressão. Escuta. Nesse momento, o trabalho é negativo. O trabalho é negativo. Se você não lembra disso, volta aqui, ó. A fórmula do trabalho do gás é P vezes ΔV. Se o gás está contraindo, tem alguém fazendo o trabalho nele. Então é um negócio totalmente diferente. Eu esquento e comprimo. Esquento, comprimo, tá? Depois que o gás está comprimido, eu faço essa transformação, ó, pro D. Transformação CD. De novo é uma isométrica. Só que aparentemente o gás esfriou. Aparentemente o gás esfriou. Ele esfriou. Tá? O trabalho aqui é zero. É zero. Aí a última processo, a última transformação para completar o ciclo é ele expandir. Ele expande. Ele expande. De D para A. D para A. É uma expansão. Fez trabalho aqui? Sim, fez trabalho. Só que agora o trabalho é positivo. Vê aí. Ok? Agora o que que eu farei? Calcularia o trabalho.
total do gás. Ó, o trabalho do gás é a soma de todos os trabalhos. Então eu vou somar um trabalho que vale zero, com um trabalho negativo, com outro trabalho que vale zero, com outro trabalho que vale positivo. Então, tecnicamente, eu estou somando o trabalho de BC, de novo, mais o trabalho de DA. Qual a diferença mais importante sobre o trabalho obtido aqui? Esse trabalho vai dar negativo. Esse trabalho, quando você calcular toda essa conta, ele vai dar negativo. Tá? O cálculo desse trabalho, gente, ele pode ser feito igualzinho ao do outro. Aqui eu calculei a área dentro do ciclo e me deu o trabalho positivo. O gás realiza trabalho. Aqui, se eu calcular essa área do centro, aqui, ó, eu vou ter um trabalho negativo e aqui o gás sofre trabalho. Trabalho, tá? Ok. O que os vestibulares gostam muito de fazer com esses gráficos? Eles gostam de que a gente relacione esses gráficos com coisas que a gente conhece na prática. A grande diferença de um ciclo horário para um ciclo anti-horário, gente, é o que a máquina térmica está fazendo. Porque o que acontece? Se o ciclo é horário, portanto, o trabalho é positivo, significa que o gás que está lá dentro ele está produzindo trabalho, ou seja, ele pode ser usado para ser movimentado, produzindo movimento. Uma máquina como essa, onde o gás sofre trabalho, não é um motor. Isso não é um motor. Isso aqui jamais poderia representar um motor, uma máquina a vapor. Por quê? Porque é um dispositivo que consome energia na forma de trabalho. Se eu faço um motor, o que eu gostaria de fazer? Gerar trabalho para movimentar alguma coisa. Então, a diferença entre esses dois dispositivos é: esse dispositivo, ele representa um motor a combustão. Vou colocar aqui, ó, ciclos. Se a máquina operar no sentido horário, se o gás opera no sentido horário, significa que a máquina gera trabalho. Ela gera trabalho. Se ela gera trabalho, ela é um motor térmico. A gente chama de motor térmico. Máquinas a vapor são os exemplos dos primeiros motores térmicos que a gente produziu. Muito bem. Se o ciclo de operação do gás for anti-horário, a máquina consome trabalho. Qual é a principal característica de uma máquina que consome trabalho, gente? Ela não vai gerar energia. Muito pelo contrário. Então, esse tipo de ciclo jamais pode ser utilizado para construir um motor. Ah, mas então o que eu construo com essa merda? Você pode construir geladeira e ar-condicionado. Tá? Esses são os exemplos mais importantes de máquinas térmicas que funcionam consumindo energia. Então é um negócio muito louco, porque ou a máquina térmica gera movimento, ou ela gera, ou ela consome energia na forma de movimento. As máquinas que vão consumir energia na forma de movimento são máquinas de ar-condicionado, que vão esfriar o ar. O que essa máquina faz, na verdade? Depois a gente vai estudar as duas, tá? Ela vai tirar calor de um. Porque para pensar o seguinte, né? O que um ar-condicionado faz? Ele mantém a temperatura baixa. Como que o ar-condicionado faz isso? De maneira bem grosseira. Ele tira calor de onde está frio e joga calor onde está quente. Então, por exemplo, aqui na sala, nós estamos numa temperatura de uns 20 e poucos graus. Lá fora está mais quente.
Se eu desligar o ar-condicionado nesse exato momento, o que vai começar a acontecer com a temperatura da sala? Vai subir. Por quê? Porque porta, o calor entra pelo vidro. O calor não vai da onde tem maior temperatura para onde tem menor temperatura de forma espontânea. Por isso que se eu desligar o ar, a temperatura aumenta. Então, o que o ar-condicionado está fazendo toda hora? Evitando equilíbrio térmico. Ele está evitando que a temperatura da sala se iguale com a temperatura lá de fora. Toda vez que o calor tenta entrar, o que o ar-condicionado faz? Tira daqui e joga para fora. Tira daqui e joga para fora. Ou seja, o ar-condicionado viola a lei da termodinâmica. Porque a lei da termodinâmica diz que o calor flui da maior temperatura para menor. Então, se eu quero desenvolver uma máquina que viole uma lei da natureza, eu preciso que essa máquina consuma energia. Todo processo que a gente faz que viola a natureza consome energia. Pode parar para perceber isso. E com a termologia não é diferente. Se eu quero tirar calor de um lugar frio e jogar o calor para um lugar quente, eu preciso de uma máquina térmica que me dê isso consumindo energia. Deu para entender a diferença de uma coisa que gera trabalho? O motor a combustão não, ele pega calor, movimenta o gás e foda-se. Acabou. Agora, esse tipo de máquina, ele precisa de energia para funcionar. Tá? Então, um tipo de pergunta muito comum dentro da termodinâmica é: o cara te apresenta um gráfico e pergunta: quem aí pode ser o motor de um carro? Quem aí pode ser uma geladeira? Quem aí pode ser um ar-condicionado? Tá? Então, você já sabe diferenciar os dois ciclos pela maneira que eles têm, tá? Horário ou anti-horário. Tá? Oi. Por que que não pode ser um motor? Porque ele consome energia. O que o motor faz? Produz movimento. O motor ele pega a energia da gasolina e usa ela para movimentar. Então, aqui o gás está gerando movimento. Ah, mas como que você sabe, Danilo? Por causa do sinal do trabalho. O fato do trabalho ser positivo já indica para a gente que esse gás ele está pegando calor e transformando em movimento. Quando o trabalho é negativo, significa que alguém está comprimindo esse gás. Este alguém que está comprimindo este gás é o compressor do ar-condicionado, da geladeira. Então, motores que funcionam, não dá nem para chamar isso aqui de motor, tá? Mas o dispositivo do ar-condicionado que funciona dessa forma, ele sempre vai consumir energia. Porque ele vai fazer o gás fazer uma coisa que o gás não quer. É basicamente isso, tá? É nesse processo aqui que o gás, porque vocês estão ligados que em geladeira, em ar-condicionado tem um gás lá dentro. O gás que está lá dentro, que às vezes o cara que vai consertar o ar-condicionado fala para você assim: ah, ó, precisa repor aqui o gás. É o gás que fica dentro do sistema comprimido ali, tá? Esse processo do gás dentro do ar-condicionado garante que o ar lá dentro consiga tirar calor daqui e jogar para fora. Tirar calor daqui e jogar para fora. E aí a coisa funciona dessa forma, tá? Oi. Ah, nesse caso, sim, 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 sim. O delta U aqui também é zero. Exatamente. Aqui, tá? Beleza? Hum. Vamos fazer uns exercícios? Com isso, pessoal. Hã? Sim, sim, sim. Porque se o trabalho é negativo, o que é negativo? Vamos começar lá na aula um, tá, gente? Os exercícios, eles começam. Eu separei a termodinâmica em 4 aulas, que o assunto ele é meio delicado. Então, com a teoria que a gente trabalhou até hoje, a gente já tem a aula um e 2 pronta, tá? De teoria. Então, agora nós vamos fazer exercício.
É 148. Deixa eu ver. 148. É um tempo estranho hoje. Não tá sol, mas também não tá chuva. Página 148. Errei. Ô, gente, as primeiras questões, elas são questões mais para dar uma relembrada em transformação gasosa, tá? Questão número 1, gente. O gráfico apresenta uma transformação AB contida, aliás, sofrida por um gás perfeito. Cuidado, pelo amor de Deus. O gráfico não é de pressão e volume. O gráfico é de volume com temperatura. Então aqui não vai tirar área de merda nenhuma aqui, hein? Item A. Qual é o tipo de transformação que o gás está sofrendo? E B. Determina a temperatura final. Que tipo de transformação é essa, gente? Olha, é uma transformação cujo gráfico PV, vou desenhar pequenininho aqui, tá? Só. O gráfico VT é uma reta, né? Se o gráfico VT é uma reta, você concorda comigo que isso quer dizer que o volume e a temperatura crescem de maneira diretamente proporcional? E que tipo de transformação é essa? Onde o volume e a temperatura crescem de maneira diretamente proporcional. Isobárica. É uma transformação isobárica. Sabe como a gente pode provar que ela é isobárica? Eu ia falar uma coisa, mas eu não vou falar mais. A gente pode provar que ela é isobárica porque o gráfico é uma função de primeiro grau. Acabou. Tá. Aí ele pergunta qual tipo de transformação? Isobárica. Se a transformação é isobárica, usa o pivot Povotó. PAVATA igual a PB, VBTB. Para qualquer transformação gasosa, eu uso o pivot Povotó. A mesma formulinha que a gente aprendeu na química. Aqui eu vou cancelar as pressões. Tchau para elas. Tchau. Então fica. Só toma cuidado porque a temperatura de fato precisa estar em Kelvin, né? Então é VA 20 sobre 300. Nem precisava de fazer a conta também, né? O volume aumentou 3 vezes, então é porque a temperatura triplicou. Ó, tá bom? Você sabe que é diretamente proporcional, então se o volume triplicou, a temperatura teve que ter triplicado também. TB igual a 900 K. 900 K. Acabou, é isso aí, tá? Questão 2. A gente poderia dizer, por exemplo, né, dentro da termodinâmica, que se a temperatura aumentou, é claro que o gás ganhou calor, né, né, e a energia interna dele aumentou. Tá? Questão 2, mesma coisa, só que agora um gráfico de pressão e temperatura. Agora nós temos um gráfico de pressão por temperatura. P e T. P e T. De novo, função de primeiro grau. Função de primeiro grau. Que tipo de transformação o gás está sofrendo e determine a pressão final. Aqui a transformação, gente, é volumétrica, é isométrica, né? É uma transformação isométrica. Isométrica, tá?
A pressão e a temperatura estão crescendo diretamente proporcionais, tá? A temperatura pulou de 300 para 800. Fazer uma regra de 3, ó. Quando a temperatura está 300, a pressão está 1,5. 1,5. 1,5 Pascal, 1,5 atm. Se a temperatura for para 800, a pressão vai para X. Aqui. Quanto que dá? 4? Dá 4 certinho? 4 atmosferas? É, porque vai dar 1.200, né? 1.200, 800 vezes 1,5, 1.200 dividido por 300. Aqui os exercícios para a gente lembrar dos gráficos, né? Questão 3. Aqui já é o item B, ó. Oi. Ah, usa as 3. É, então, só que você percebeu, né? Que eles usam as transformações dentro desse gráfico, que é um gráfico sempre de PV. Então, por exemplo, ó, aqui nesse gráfico, ah, ele é um gráfico de uma transformação isotérmica. Desculpa, isométrica, tá? Isso num gráfico PT. Num gráfico PV, a transformação isométrica está aqui, ó. Então, essa reta do gráfico PV é equivalente a isso aqui no gráfico PT. Isso aqui dá umas confundidas na gente. Tá? Mas na termodinâmica usa todas. Isotérmica, isométrica. A, a, a questão 3 de bater o olho, a gente já sabe que é uma isotérmica. Por causa do tipo de gráfico. Por causa do tipo de gráfico. Vamos lá, então. É uma hipérbole, né? T3. É um gráfico de pressão por volume. Pressão por volume. É uma hipérbole, tá? Ele escreveu que é uma hipérbole justamente para a gente não ter problema. E aí eu tenho então um gráfico de transformação isotérmica. Isotérmica. Hum. A transformação isotérmica, então ele pergunta, né, qual é o tipo de transformação que o gás está sofrendo, isotérmica, e a pressão do gás no estado A. A transformação isotérmica é a única que relaciona grandezas inversamente proporcionais, né? Então aqui fica PAVA igual a PBVB. Aqui. PA não sei, vezes. O volume de A é 200 centímetros cúbicos, igual. PB caiu para 1, vezes o volume triplicou. Ah, olha lá, o volume triplicou. Tá aqui. Hum. Se o volume triplicou, é porque a pressão caiu 3 vezes, né? Então a pressão aqui valia 3. 3 ATMs. Tá aí. Questão número 4. Ai, que bonitinho esse gráfico. Pressão e volume. Aí o gráfico ele parece um pedaço de pizza.
Questão 4. A partir da 4 aí começam umas questõezinhas mais paranauê, tá? Ele fala o seguinte na 4. Um gás perfeito sofre uma transformação cíclica indicada pelo diagrama PV. Classifique o tipo de transformação sofrida pelo gás nas etapas. Tá, então ele começa no estado A e vai até B. O que aconteceu de A para B, gente? Que tipo de transformação o gás sofreu de A para B? Ela é uma expansão. Todo mundo compreende por que expansão? Aumentou o volume. Um. Só que ele aumentou o volume numa pressão constante. Então eu vou dizer que é uma expansão isobárica. Isobárica. Tá bom. Aí, depois que o gás chegou em B, ele pula para C. C. Na C, ele sofreu uma queda de pressão sem alterar o volume. Então, BC é uma transformação isométrica. Provavelmente o gás perdeu calor aqui, hein? Provavelmente o gás perdeu calor aqui. Porque ele está diminuindo a pressão sem mexer no volume. Aí, a terceira transformação é levar o gás do estado C para o estado A em cima dessa curva aqui, ó. O que aconteceu de C para A, gente? Eu acho que o gás comprimiu, porque o volume diminuiu, tá vendo, ó? Comprimiu, aumentou a pressão, sem mexer na temperatura. Como que eu sei que ele não mexeu na temperatura? Porque a transformação de C para A está em cima dessa curva. E essa curva é uma curva chamada isoterma. Lembra que a gente discutiu isso na aula da semana passada? Então, a transformação CA, ela é isotérmica. Ó a perguntinha que eu vou fazer agora. Acho que acabou a questão, né? Acabou. A perguntinha que eu faço agora. Esse gráfico pode ser usado para montar um motor? Pode. Pode. Por que que pode? Porque o gás está operando no sentido horário. Se o gás está operando no sentido horário, eu posso usar esse tipo de ciclo para construir um motor térmico. Entenderam? Esse é um tipo de pergunta bastante frequente. Utilizando este ciclo, eu poderia construir um motor térmico? Sim ou não? Sim, porque o trabalho do gás é positivo, é aquilo que a gente estava discutindo. Eu sei que se eu botar esse gás para trabalhar, ele vai gerar movimento para mim, pelo tipo de ciclo que ele sofre. Então, isso aqui poderia ser um motor térmico. Motor térmico. Depois que a gente voltar de férias, eu vou mostrar o ciclo de gás do motor do carro, que é o ciclo do motor de 4 tempos, tá? Aquele ciclo de Carnot também. Depois a gente fala sobre isso. Oi. De C para A? Ah, talvez sim. Eu não sei te precisar o quanto afeta, mas talvez sim. Por quê? Porque nesse caso, você não está guardando energia interna. Toda vez que você faz um processo isotérmico, você elimina a variação da energia interna. Então, isso pode aumentar o rendimento, sim. Tá? Eu não sei o quanto, mas acredito que aumente. Foda. É, depois a gente vai descobrir que essas máquinas térmicas perfeitas não são possíveis de serem montadas. Quando a gente estuda o ciclo de Carnot, inclusive, a gente fala sobre isso. Esses ciclos, eles, apesar de serem muito bonitos, entre aspas, né, funcionarem bonitinho na teoria, na prática eles não funcionam tanto. A gente vai descobrir isso depois, tá? Questão 4. Uma certa quantidade de um gás ideal, inicialmente numa pressão P1, volume T1 e temperatura T1, é submetida a uma sequência de transformações. Aí ele vai descrever a sequência de transformações.
Eu acho que seria melhor a gente usar um gráfico para olhar para isso, tá? Então eu vou desenhar aqui um sistema de eixo e a gente tenta colocar isso no eixo. Vou fazer um gráfico PV. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se dá para fazer gráfico PV. Eu nem sei se dá. O gás ele está num estado PAVATA, né? Tá. No primeiro caso, ele fala o seguinte, ó, o gás é aquecido a pressão constante até a sua temperatura atingir o valor de 3T. Então, o gás ele está P0, V0, T0, tá? Esse é o estado inicial do gás. Primeira transformação, aquecido a pressão constante até a temperatura triplicar. Ô, gente, o que acontece com o gás se você aquecer ele a pressão constante de tal maneira que você triplica a temperatura? Acho que o ideal é que a gente responda isso de cabeça já. Não? Triplica o volume. Ele não fala que é uma expansão isobárica? Então, ó, P0, V0 sobre T0 igual a P1, V1 sobre T1. Então, ó, ele fala que a temperatura triplicou, então fica. E a pressão é constante. Então, já vou cortar as pressões. Fica V0 sobre T0 igual a V1 sobre 3T0. Tripliquei a temperatura. Ao triplicar a temperatura, eu triplico o volume. Então, V1 igual a 3V0. Como que eu representaria isso num gráfico PV? PV. O gás estava aqui, ele fez isso, ó, para o estado B. Qual era o volume inicial do gás? V0, não era? Quando eu tripliquei a temperatura, o que aconteceu com o volume do gás? Triplicou. Então, provavelmente, o que ele está descrevendo no primeiro processo poderia representar por essa seta aqui, ó. O gás ele está sendo. Ah, mas professor, no gráfico não está mostrando que você está esquentando o gás. É verdade, não está. Porque não é um gráfico de temperatura. Mas ele está mostrando que o gás está expandindo com pressão constante. Tá? Aí, beleza. Segundo processo, o gás é resfriado a volume constante até que a temperatura caia para T0. Então, agora, eu vou resfriar com volume constante. Resfriar com volume constante. Como que eu faço isso? Bom, se eu resfriar o gás com volume constante, o que vai acontecer com a pressão dele? Ó, caiu a pressão. Caiu para quanto? Bom, vamos fazer a conta, né? A pressão em B valia quanto? PB, VB sobre TB igual a PC, VC, TC. Tudo bem? Agora, cuidado com os valores, tá, gente? Como o volume é constante, tchau para o volume. A pressão em PB era a mesma pressão em PA que nós estávamos chamando de P0, não era? P0. Então vamos colocar aqui, ó. P0 sobre. Qual era a temperatura de TB?
Já esqueceram, né? Qual era a temperatura de TB? 3T0, não era? Então taca 3T0 lá. Olha que merda. Isso é igual a PC sobre. O que que aconteceu com a temperatura na hora da transformação? Ele resfriou de tal maneira que a temperatura voltou para T0, não é? Ele fala isso, quer ver? Ó? No ciclo 2. Ele é resfriado até que a temperatura volte para o valor inicial T0. Então, primeiro ele triplica a temperatura, depois ele resfria. Na hora que ele resfriou, olha, oi, o que que aconteceu com a pressão? Caiu. Caiu para P0 sobre 3. Isso aqui é de cozinhar a cabeça, gente. Aqui. Pronto. Então, vocês estão percebendo que ele está descrevendo um ciclo gasoso, né? Ó, expande, esfria. Provavelmente agora ele vai contrair e depois esquentar de novo. Ó, esquenta, expande, esfria, contrai. Esquenta, expande, esfria, contrai. Esquenta, expande, esfria, contrai. Tá, vamos ver o próximo ciclo. 3. Olha lá. É comprimido a temperatura constante até que atinja a pressão P0. Compressão isotérmica. Compressão. Ixi, Maria. E agora? Isotérmica até P igual a P0. É isso? E agora, velho? Compressão isotérmica. Como que eu desenho isso no gráfico? Ó, ó. Exatamente. Ó. A última parte eu vou fazer em vermelho. Ó. Para ele fazer uma transformação isotérmica, ele tem que seguir uma curva meio hiperbólica, tá vendo? Ó? Então a terceira parte, compressão isotérmica até P igual a P0, é ele voltar para o estado A. Aqui, ó. Tá aqui. Beleza? Professor, como que você prova que a temperatura em C é igual a de A? Como que eu provo isso? Porque assim, eu fiz um desenho e disse que aquilo é isotérmica. Mas como que eu provo que aquilo é uma isotérmica? Se a temperatura em C é igual a de A, se isso for verdade, tem que valer essa lei aqui, ó. PAVA tem que ser igual a PCVC. Faz a conta para mim, por favor. Quanto vale PA vezes VA? PA vezes VA. Vale P0 V0, não é? Quanto vale PC vezes VC? Não vale a mesma coisa? Se vale a mesma coisa em C e A, significa que esses dois pontos estão na mesma temperatura. Então, a terceira parte do ciclo, ela é igualzinha daqui, ó. Ficou igualzinha a do gráfico, tá? Calcule o trabalho realizado pelo gás. O que que eu faria? Teria que dar um jeito de calcular essa área maldita aqui, ó. Claro que não dá para calcular essa área, né, gente? Quer dizer, eu não sei calcular, tá bom? Tá aí. Tá, agora vamos ver o que ele pergunta. Ao final desses três processos, podemos afirmar que o volume vai ser V0, né? Porque, ó, depois que o gás fez isso, ó, tum, tum, voltou para cá, o volume dele voltou a V0, ó. V0, V0, tá? Então a resposta é V0, alternativa C. C. Cara, esse assunto é muito foda. Questão 6. 5, perdão. Uai. Ixi, eu tô pulando questão aqui. Ah, é verdade, tem dois número 4. Tá bom, deixa aí. Então agora é a 5. 5. Ele fala assim, ó.
uma certa massa de um gás perfeito. Quando ele fala que o gás é perfeito, ele só está dizendo assim, ó, você pode usar PV igual a NRT, tá? Ocupa um volume de 5 litros, sob pressão de 2 atms e temperatura de 300 K. O gás sofre uma determinada transformação, ocorrendo mudanças nas três variáveis de estado. Três estados finais são propostos. Então é assim, ó, um gás ele estava com 5 litros, oh Deus, 5 litros de volume, ele estava com 2 atms de pressão e ele estava com 300 K. Então, tudo isso aqui eu vou chamar de estado inicial. Estado inicial. Aí esse gás, ele vai sofrer uma transformação. Ele não fala que transformação é. Ele só fala assim: é uma transformação ocorrendo mudanças nas suas três variáveis. Então o gás vai para um estado final. Ele propõe aqui três possíveis estados finais. Ele propõe três possíveis estados finais. Qual deles é o estado que o gás está? Puta, e aí, velho? Como que eu vou saber isso? Esse é um tipo de questão foda. Assim, é uma conta, só que você tem que perceber que conta você tem que fazer. Ele propõe, o primeiro estado possível seria volume 3 litros, pressão 5 atm, temperatura 500 Kelvin. Segundo estado possível, 8 litros, 2,5 atm, 600 Kelvin. Terceiro estado possível, 6 litros, 4 atms, 450 Kelvin. E aí? Como que a gente adivinha o estado de um gás? Alguém tem alguma ideia? Não? Então eu vou dar a ideia. Ó, gente, como que a gente verifica se qual é o estado que o gás está? Porque assim, você olhando para os números, ah, meu, pode ser qualquer coisa. A gente sabe que como o gás é perfeito, PV igual a nRT, não é? PV igual a nRT. Tá. Ele fala para mim que o gás sofreu uma transformação nas três variáveis de estado. Ou seja, a pressão mudou, o volume mudou e a temperatura mudou. Tem alguma coisa que não mudou aqui na fórmula? Tem. Duas coisas. O R e o N. O que que é o N? É o número de mol do gás. Como é que eu sei que o número de mols não mudou? Porque ele não me colocou o gás lá dentro nem tirou. A quantidade de gás que tinha aqui é sempre a mesma. Então, olha a minha ideia. Essas duas coisas não são constantes? Essas duas coisas são constantes. Joga a temperatura para o outro lado. Então, se eu jogar a temperatura para o outro lado, PV sobre T, não tem que dar NR? Ah, professor, mas você não sabe quanto que vale NR porque você não tem o número de mols. Verdade, eu não tenho o número de mols, mas uma coisa eu garanto. Se eu fizer a conta PVT aqui, e se eu fizer essa conta aqui, o resultado tem que dar o mesmo, constante. Então, olha o raciocínio que eu tenho que ter. Pega a pressão, no estado inicial, pega a pressão, multiplica pelo volume e divide pela temperatura. Faz essa conta. Se eu pegar a pressão multiplicado pelo volume, dividido pela temperatura, no estado inicial, isso aqui tem que me dar 1/30, concorda? 10/300, 1/30, 1/30. Agora, o que que eu tenho que fazer para matar a questão? Eu tenho que pegar os três estados do gás e fazer a mesma conta. Qual é o estado que o gás estará? Aquele cujo valor da conta de 1/30. Totalmente louco isso, tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui um estado aleatório.
Pegar o primeiro estado do gás. Segundo ele, o gás estaria com 3 litros, 5 ATMs e 450 Kelvin. Puta, matei já. É esse. Sabe por quê, ó? Pega 3, multiplica por 5 e divide por 450. Ah, que merda. Tava tão feliz. Que merda. Então já deu merda, né? Já não é ele, já não é. Tá. Que bosta. Ai, tava tão feliz. Qual que é então, vai? Vocês já fizeram, provavelmente. 10. Ah, é a B, né? Não é a 2? Deixa eu ver, ó. É 8 litros, 2 ATMs e meio e 600 kelvins. Isso. 8 vezes 2,5 dá 20, né? Ó, 8 vezes 2,5 dividido por 600K. Vai dar 20 dividido por 600 é a mesma coisa que 10 sobre 300, que é um 30avos. Então é o estado 2, tá? Meio estranha essa questão, né? Saber qual é o estado do gás fazendo a conta. Tá aí, estado 2. Próximo. A próxima. Ah, ele desenhou outro gráfico aqui. Hum, Aqui. Na próxima, ele dá duas curvas isotérmicas e diz o seguinte, ó. Determinada massa de gás perfeito sofre uma transformação AB indicada no diagrama. Determine a temperatura de T2. Então, assim, ó, ele deu uma curva aqui e coloca na pontinha da curva que a temperatura aqui é 300 Kelvin. 300 Kelvin. Tá, o que significa isso? Se você pegar qualquer ponto dessa curva, a temperatura do gás sempre vai ser 300 Kelvin. A pressão e o volume vão mudar, obviamente, mas a temperatura será 300 Kelvin. O gás, ele está num estado A, que ele colocou mais ou menos aqui, com uma pressão de 6 newtons por metro quadrado, 6 newtons por metro quadrado, e o volume de 1 metro cúbico. Ô, gente, só para vocês terem noção, volume de 1 metro cúbico são 1.000 litros, tá? Vocês têm noção do que é uma pressão de 6 newton por metro quadrado? É quase vácuo. Isso aqui é quase vácuo. Esse gás, ele está num volume gigantesco e quase no vácuo, tá? Essa é a condição do gás aqui. Isso numa temperatura de 27 graus Celsius, tá? Muito bem. Aí, ele pula para o estado B, que está numa outra curva, de tal maneira que a pressão subiu para 8, a pressão subiu para 8 e o volume subiu para 2,5. Pronto. B. Então ele pulou de uma isoterma para outra. Vê se vocês conseguem, sem fazer conta, perceber naturalmente que a temperatura do gás tem que estar maior. Conseguem perceber por quê? Por que que a temperatura em B é maior? Vocês lembram que eu tinha falado para vocês o seguinte na aula da semana passada? Olha, quando a isoterma for mais para cima,
A temperatura do gás é maior, sempre. Olhando no gráfico, isso fica bem claro. Por quê? Quando o gás foi de A para B, a pressão subiu e o volume também. Ou seja, o gás ele aumentou de tamanho. Agora, me diz uma coisa: como é possível o gás aumentar de tamanho e mesmo assim a pressão subir? Só se for possível uma situação, ele esquentar. Então, de fato, essa temperatura T2, ela vai ser maior que a T1, tá? Então, esse gráfico, gente, ele serve para confirmar aquilo que a gente tinha comentado na aula. Quanto mais para cima, maior a temperatura do gás. Agora eu faço a conta do PVT Povotó. PaVaTA. Vocês já estão ficando cansados, né? Já começaram a segurar a cabeça já. Quando eu olho, os caras já estão assim, ó. Eu falei, ih, caralho, já fudeu já. Não vou cortar nada aqui, hein? Nada, porque a pressão mudou, a temperatura mudou, o volume mudou. Então, pressão A, 6 vezes 1/300. Vê se, ó, pressão A, 6, volume A, 1 metro cúbico, temperatura A, 300 Kelvin. Isso é igual a. Agora, curva B. Está na isoterma B. Pressão B8, volume 2,5, dividido pela temperatura T2, TB. 600? Não. 300, 200. Nossa, eu buguei aqui. TB igual a 8 vezes 2,5 dá 20, vezes 300 sobre 6. Dá 50, dá 1000 Kelvin, né? 1000 Kelvin. 1000 K. Próxima. Hum. Questão 7. 7. 7. Um recipiente fechado, de capacidade térmica desprezível, contém oxigênio sob uma pressão de 5 atmosferas. Um furo é feito no recipiente e escapa oxigênio até que a pressão desse gás, que resta no recipiente, fique igual à pressão de 1 atm. Considere temperatura constante igual a 27 graus Celsius. Item A. Qual a porcentagem de oxigênio que escapa para o meio? Item B. Fecha-se o furo. Qual a temperatura do oxigênio que deve ser aquecido para que a pressão passe de 1 para 5 atm? Então, vamos lá devagar. Eu tenho um recipiente fechado. Peraí. Aqui. E eu coloquei oxigênio lá dentro. Esse oxigênio, ele está com 5 atm, numa pressão. Numa pressão. É. E aí, ele fala que eu deixei escapar gás de tal maneira que a pressão caiu para 1 atm. Tá aqui. Oi. Ah, peraí, gente. Chegou lá. Olha lá. Fudeu, né? Acabou a aula. Acabou a aula. Não, eu juro, é o último, tá? São foda, cara. Eu preciso parar de ser bonzinho com vocês. Bom dia. O débito, tá?
Passou? Não precisa não. Obrigado. Alô, oi, oi, oi. Alô. Aqui. Outro. Então é isso, ó. Sistema fechado, pressão 5 atms. Aí ele fala que escapou oxigênio. A alô. E até que a pressão cai. Ixi, está falhando. Considere que a temperatura é constante. Opa, isso é importante, a temperatura constante. Qual a porcentagem de oxigênio que escapa para o meio ambiente? E aí? Ó, gente, primeira coisa que eu preciso contar para vocês aqui. Não dá para usar PVT Povotol para fazer essa questão. Por que eu não posso usar PVT Povotol? É proibido. Que escapou gás. Eu só posso usar PVT Povotol para situações onde você transforma um gás sem deixar ele escapar. Tá, uma coisa eu sei. Aqui dentro tem N mols. Esses N mols estão confinados num volume V com uma temperatura de 300 Kelvin, não é? E esses mols estão exercendo uma pressão de 5. Pelo amor de Deus. Se eu deixei escapar gás, o volume continuou o mesmo. A temperatura continuou a mesma. Então me diz uma coisa, por que a pressão caiu? Gás. Tem menos moléculas de gás batendo no recipiente. Por que que um gás tem pressão, gente? Não é porque as moléculas batem no recipiente? O raciocínio é o seguinte: se a pressão caiu 80%, ela foi de 5 para 1, ela caiu 80%. É porque agora aqui dentro eu só tenho 20% de moléculas do que eu tinha ali. Se ali dentro eu tinha N mols, certamente aqui eu tenho que ter 0,2 N mols. Ou seja, neste processo houve um escape de 80% do gás, tá? E a justificativa que nós podemos dar para isso, ela é bem simples. Você manteve todas as condições do gás iguais, o volume e a temperatura igual. Se a pressão caiu, é porque o número de mols caiu, tá? Tem, claro. Uai, PV não é igual a NRT? Tá, então pensa assim, PV igual a NRT. A pressão inicial do gás, ela vale 5. Eu vou dizer que tem N mols lá dentro. Então eu faço isso, ó. 5 vezes V igual a NRT. Isolo N. Isolo N. Fica N igual a 5V sobre RT. Tá bom? Guarda essa informação. Isso aqui é o número de mols dentro do recipiente. Agora, escapou o gás. Eu não sei quanto tem lá dentro. Vou chamar de X, tá bom? X. Como que eu calculo o X? Eu faço a conta de novo para o gás. PV igual a N, X, né? RT. Agora, já pensando na condição do segundo cilindro. Qual a pressão do gás depois que eu deixei o oxigênio escapar? 1. O volume que o oxigênio está continua sendo o mesmo, V. O número de mols do gás eu gostaria de saber. O R é constante e a temperatura se manteve a mesma. Então, depois que o gás escapou, quanto sobrou de gás lá dentro? 1V sobre RT. Ok? Como que eu descubro a porcentagem agora?
Quanto tinha de gás no começo? 5V sobre RT. Isso aqui, 5V sobre RT, correspondia a 100% do gás que você tinha lá dentro. Depois que você deixou o recipiente vazar, a quantidade de gás caiu para quanto? V sobre RT. Isso aqui dá X%. Adivinha quanto vai dar essa conta? Vai dar 20%. Multiplica em cruz, né? Fica 5V sobre RT vezes X. Ó, estou multiplicando em cruz, tá, gente? Então, ó, 5V sobre RT vezes X é igual a V sobre RT vezes 100. Olha lá. Fica uma conta meio esquisitinha, né? Isso é muita letra. Cancela todo V sobre RT, ó. Ficou X igual a 20%. X é igual a 100 sobre 5, né? A porcentagem de gás que ficou lá dentro. Isso aqui é a porcentagem de gás que ficou lá dentro. Tá? Resolvendo por conta. Ele quer saber quanto escapou, né? Tá. Escapou 80%. Aí o item B, vai. Item B. Um cilindro. Não, que um cilindro? Fecha-se o furo. Fechei o furo. Qual a temperatura que o oxigênio deve ser aquecido para que a pressão passe de 1 para 5 atm? Então agora eu tenho oxigênio num volume V, pressão 1 atm, temperatura de 300 Kelvin. É o que sobrou aqui dentro, não é? Agora eu vou aquecer este maluco para a pressão voltar a 5. Que temperatura eu vou fazer isso? PVT Povotó. Agora você pode usar PVT Povotó. Porque agora você não deixou mais o gás escapar. Você só está transformando ele. Ó, P1V1T1 igual a P2V2T2. O que, que não vai mudar aqui? Volume. Boa. Volume. A pressão que o oxigênio está é 1 atm, numa temperatura de 300 Kelvin. Igual. Eu quero que a pressão vá para 5. Qual a temperatura que eu tenho que esquentar o cara? 1.500 Kelvin, né? 1.500 Kelvin. Mano do céu. 1.500 Kelvin. Hã? Ah, ele tinha dado em Celsius? Ai, que saco. Quanto que dá isso, então? Vai. Ah, vai dar um Celsius aí. Ô, sabe o que eu descobri? Sabe, tá ligado grilo? Grilo. Grilo. Se você contar o número de Shilreios durante 15 segundos, Shilreios, não sabe nem o que é Shilreio, caralho. Sabe o Shilreio que ele fica com a perna assim, ó? Chama Shilreio aquilo. Então, se você estiver escutando, é a última coisa que eu vou falar. Se tiver um grilo, você cronometra quantos Shilreios ele faz em 15 segundos. Aí você pega este valor de Shilreios e soma 34. Você vai chegar na temperatura do ambiente em Fahrenheit. Vocês acham que eu não estou fazendo nada em casa, né? Não, né? Eu estou na internet, claro. Eu descobri sozinho. É a primeira lei de Danilo. É a lei dos churreios de Danilo. Aí, ó, pega 15 segundos, conta o número de churreios em 15 segundos, soma 34, você vai chegar na temperatura em Fahrenheit. Faz hoje, faz. Pega um grilo, que? Não, mas não faz nada, grilo. Ah, eu tô apagando o exercício.
Aí, se vocês quiserem depois colocar no grupo, compartilha se deu certo, tá? Não, esse é o último. Ah, peraí, gente. Porra, caralho, vocês estão aí, vocês me quebram. Não, é o último, agora é sério, vai. Esses cara, velho. Não, agora eu juro, é o último, tá? Aproveitar que vocês estão animados aí. Eu falei uma merda, vocês ficaram animados. Vai lá, vocês têm mais uns ATPs aí. Um cilindro contém. É a questão número 8, tá? Um cilindro contém um gás aprisionado por um êmbolo. O peso do êmbolo. Puta, olha que merda. O peso do êmbolo é 2 vezes 10 ao quadrado newtons. E a área da secção reta do cilindro é de 1 vezes 10 elevado a menos 2 metros quadrados. A pressão atmosférica é igual a 10 à quinta. Seja H a altura ocupada pelo gás na situação referida na figura 1. Ali. Inverte-se a posição do cilindro e o gás passa a ocupar a altura 2. Considerando-se a inexistência de atrito entre o pistão e o cilindro e supondo a temperatura constante, determine a razão Hzão Hzinho. Então, assim, é uma questão meio bizarrinha. O que ele fez? Ele pegou um gás, colocou dentro do cilindro. O êmbolo tem um peso, hein? O êmbolo tem um peso. Tá. Quando o cilindro está dessa forma, o pistão tem uma altura. O pistão tem uma altura. Que eu vou chamar de Hzinho. Hzinho. Aqui. Quando eu fizer o sistema ficar de ponta cabeça, ele vai ter uma altura diferente. Vamos ter uma coisa mais ou menos assim, ó. Pistão de ponta cabeça e aqui, tá aqui. Ele tem uma altura Hzão. Ô, gente, vocês acham que quem é maior, Hzão ou Hzinho? Será que só por Hzão ser letra maiúscula ele é maior? Vamos ver. Bom, ah, aí ele quer que a gente calcule a relação entre eles. Tá? O que, que eu sei de informações? Que o peso do pistão vale quanto? 2 vezes 10 ao quadrado newtons. Que a pressão atmosférica vale 10 à quinta. Acho que é isso, né? Isso. Ah, ele deu a área do cilindro, né? Quanto vale a área do cilindro? Hã? 1 vezes 10 a menos? 2. Menos 2. Aqui. Tudo bem? Tá aí. Por onde começamos? Bom, vamos olhar para as duas figuras, tentar ver qual a diferença entre elas no que diz respeito à força, enfim. Aqui dentro do cilindro eu tenho um gás. Eu tenho um gás. Esse gás, ele faz uma pressão. Ele faz uma pressão. Essa pressão que o gás faz, ela está sendo, vamos dizer assim, combatida, não sei se a palavra seria melhor, por uma pressão externa. Então veja, eu tenho o que está empurrando o êmbolo para cima. Vamos chamar aqui de figura A e de figura B. O que está empurrando o êmbolo para cima? É a pressão do gás. Então, em a pressão do gás é igual a. O que está empurrando o pistão contra o gás? Hã? Cara, eu tenho duas coisas empurrando o pistão. O gás, na verdade. O peso do pistão e a pressão atmosférica. Então, eu posso dizer na figura A que a pressão do gás é igual à pressão devido ao pistão, ao êmbolo,
mais a pressão atmosférica. Tá aqui. Beleza? Agora, e na figura B? Na figura B. Agora, na figura B, o êmbolo está de ponta cabeça, né? E agora? Quais são as forças que estão empurrando o êmbolo para baixo? Eu tenho duas coisas empurrando o êmbolo para baixo na B. A pressão do gás mais a pressão devido ao peso do êmbolo. Do êmbolo. Então, mas a pressão atmosférica, ela está empurrando o êmbolo para cima. Né? Ó, o que está empurrando o êmbolo para baixo é o gás mais o próprio peso dele. A pressão atmosférica, nesse caso, ela está apontando para cá. Ó. Então, eu tenho duas pressões para baixo e uma pressão para cima. Aqui eu vou colocar pressão atmosférica. Aqui. Beleza? A pressão atmosférica? Uai, a atmosfera não está aqui fora? Ela está empurrando o êmbolo para cá. A gente precisa tomar um pouco de. Vamos lá. Olha para o meu corpo. Eu estou sofrendo pressão de todos os lados da atmosfera. A atmosfera me aperta não só de cima para baixo, ela me aperta nos lados, ela me aperta de baixo para cima. Então, na verdade, quando você põe um sistema como esse na atmosfera, a atmosfera está atuando em tudo quanto é lugar. Tudo. Só que a parte móvel é essa. Então, por conta da pressão atmosférica, esse êmbolo ele pode subir ou descer. Tenta imaginar, por exemplo, se eu coloco um sistema como esse no vácuo. O que acontece com esse êmbolo? Ele desce, porque não tem uma coisa que segure ele. Então, a pressão atmosférica, ela está assim, ó, no de cima. Ó. Todas essas setinhas, eu vou colocar assim, ó. Pronto. Hum, pronto. É isso aqui, ó. Tá? Então, ó, no caso A, a pressão do gás é igual à pressão no êmbolo mais a pressão atmosférica. A pressão do gás mais a pressão do êmbolo é igual à pressão atmosférica aqui. E agora, o que mais dá para fazer aqui? Pensa aí. Será que dá para a gente igualar alguma coisa? Deixa eu ver o que mais que ele deu aqui. Ele deu a pressão atmosférica. Ah, vamos começar a fazer conta, né? Vamos começar a fazer conta. Porque, ó, eu tenho como calcular a pressão do êmbolo. Eu sei a pressão atmosférica. Então, vamos fazer conta. Vamos ver o que que dá. No caso do A, pressão do gás é igual a. Ô, gente, como que eu calculo a pressão do êmbolo? Hã? Força sobre área? Então seria o peso do êmbolo, que é 2 vezes 10 ao quadrado, sobre a área do êmbolo, que é 1 vezes 10 a menos 2, mais 10 a quinta. Vê se faz sentido isso. Tá aí. Ô, gente, isso aqui vai dar 2,10 a quarta, não vai? 2,10 a quarta não é a mesma coisa que 0,210 a quinta? Então eu vou escrever que a pressão do gás é zero, opa, perdão. Ela é 0,2 10 a quinta mais 1 10 a quinta.
Então, a pressão do gás no sistema A, ela vale 1,2 10 a quinta Newton por metro quadrado. Beleza. Agora eu vou calcular a pressão do gás no sistema 2. No sistema 2, a pressão do gás é atmosférica menos a do êmbolo. Percebem? Menos a do êmbolo. Então vai. P gás igual. Pressão atmosférica. Quanto vale mesmo a pressão do êmbolo? Acabamos de calcular. Ela vale 0,2 10 a quinta, não é? Eu não vou fazer essa conta de novo. Então ela vale 0,2 10 a quinta. Isso é igual a P do gás, no caso B, né? 0,8 10 a quinta. Achamos as pressões dos gases nas duas situações. Tudo bem até aqui? Tá, mas ele não quer as pressões dos gases, desgraçado. Ele quer uma relação entre as alturas. Tá bom. Eu vou fazer aqui no cantinho, aqui no meio, tá? Não vou lá pro final. Ô, gente, o gás que está lá dentro, eu vou assumir que é um gás ideal, tudo bem? Eu vou assumir que o gás é ideal. Se o gás é ideal, você concorda que pressão é nRT sobre V? Agora vem aqui. Como é que eu calculo o volume do gás que está aqui dentro? A área da base vezes a altura. Então vamos lá. Olha para a equação do Clapeyron. Eu isolei a pressão. Vocês já vão entender por que eu isolei a pressão. A pressão é nRT sobre V. No lugar do V, olha o que eu vou colocar. Pressão é nRT dividido pela área da base vezes a altura. Abrir a equação de Clapeyron para fazer aparecer a altura. Agora, o que eu vou fazer? Eu não acabei de calcular a pressão do gás nos estados A e B. Eu vou dividir uma pela outra. Eu vou fazer assim, ó. Pressão do gás no estado A dividido pela pressão do gás no estado B é igual a... Não. Como é que eu escrevo a pressão do gás no estado A? É o número de mols vezes R vezes T dividido pela área do cilindro vezes Hzinho. Como é que eu escrevo a pressão do gás no estado B? É o mesmo número de mols, é o mesmo R, é o mesmo T, é a mesma área do cilindro, só que dividido por Hzão, não é? Olha lá. Tudo bem? Meu, dá para cortar quase tudo aqui. O número de mols é o mesmo. Ah, mas Danilo, como que você sabe que o número de mols é o... Cara, ele só pegou um negócio e virou de ponta cabeça. Vocês perceberam que o experimento é basicamente esse? Eu peguei um cilindro, assim, depois eu virei ele de ponta cabeça. Então o número de mols é o mesmo, a temperatura é a mesma, tá tudo igual. Então eu vou cancelar o T, o R e a área. Então ficou que pressão do gás em A sobre pressão do gás em B é igual a 1 sobre Hzinho dividido por 1 sobre Hzão. Portanto, a pressão do gás em A dividida pela pressão do gás em B é igual a... Ô, gente, 1 sobre Hzinho dividido por 1 sobre Hzão é 1 sobre Hzinho vezes o inverso de Hzão. Vai dar Hzão sobre Hzinho, que é exatamente o que ele quer que eu calcule. É exatamente o que ele quer que eu calcule, a relação entre as alturas. Então, isso aqui vai dar pressão do gás em A, que vale 1 10 a quinta, dividido... Não, não tem nada a ver. Nossa, esse negócio é muito louco, velho. É, é 1,2 10 a quinta sobre 0,8 10 a quinta. Então fica 1,2 10 a quinta
sobre 0,810 a quinta. Puta questão foda, né? Ó, corta, corta. 4 vezes 2, 4 vezes 3, dá 1,5, né? 1,5. Ok? Tá aí. Coxinha! Coxinha! Nossa. É isso, gente. A gente volta em meia hora, tá?